Eu fico impressionada com a quantidade de gente compreensiva que existe nesse mundo. Gente que entende, gente que sabe como é, só que não. Elas não sabem, elas não imaginam e elas precisam parar de falar que tem ideia de como é passar uma vida ou parte dela com uma deficiência ou com qualquer condição que te afasta da norma. Porque tá, você imagina como é? Você já passou um ou mais dias, ou sei lá, meia hora andando na rua e alguém, uma pessoa, várias pessoas, te abordarem como se você fosse um objeto, assim. Psiu! Ei! Ou! A moto passando na rua para dar aquela sonoplastia legal dos vídeos caseiros. Mas voltando. Se você sabe como é, passa um dia. Não precisa ser um dia, passa, sei lá, meia hora. Tentando se virar sem seus recursos naturais. Tô falando pra você sair na rua com uma venda? Não tô. Tô falando pra você, assim, montar numa cadeira de rodas e ir por aí? Não tô não. Eu não uso venda, eu enxergo. E bem pouco, mas enxergo. E muitas pessoas que têm deficiência física não estão numa cadeira de rodas, por exemplo. Mas vai pra rua e conta com a bondade humana pra você ver como é que é. Ou se você quer ter uma experiência mais real da coisa, vai pra rua com alguma coisa que indique que você tá precisando de ajuda ou coisa assim. E você vai ver que as pessoas vão ficar fazendo psiu ou ei, e você tem que pressupor de que elas estão falando com você, porque só você, pobre coitada, pessoa com deficiência ou seja lá o que for, que poderia estar sendo chamada ali. Você vai ver que as pessoas vão te puxar pelo braço, vão sair agarrando sua cadeira de rodas. Eu juro, eu já vi isso na rua, a pessoa pegando a cadeira do colega e sair empurrando a cadeira do outro. Você tem alguma noção de como isso é absurdo? Você vai ver também como é humilhante. A deficiência não humilha ninguém. São as pessoas que fazem isso. Quando você fala de alguém como se essa pessoa não estivesse lá, você tá reduzindo ela mais. Você tá reduzindo ela, tipo, a uma coisa menor que um grãozinho de areia lá no fundo do oceano. E você não sabe como é isso. Você não sabe como é ter que escolher entre fazer de conta que não tá vendo nada disso acontecer. Tá bom, deixa lá eles fazerem psiu, me puxarem pelo braço. Tá, eu preciso de ajuda mesmo. Tá tudo bem, não tem problema não. Ou então você se colocar na situação e falar: não precisa, não quero, e ficar ouvindo: nossa, que grossa, que falta de educação, que isso e que aquilo outro. A pessoa te olha com uma cara assim: tomara que caia. É muito estranho você viver num mundo em que, embora não devesse, só você olha pra onde tá indo. Só você toma cuidado pra não machucar as outras pessoas. No meu caso, em vários sentidos. Física, psicológica e emocionalmente. Eu tomo esse cuidado.
As pessoas à minha volta, eu acho que elas não tomam muito esse cuidado não, e bom, isso é com elas. Você fica aí, fingindo que a vida em alguma instância é justa. A vida não é justa. Eu não sou vítima das circunstâncias, as outras pessoas com deficiência também não são. Eu não acho que a gente tem que provar qualquer coisa ganhando medalhas na Paralimpíada. Nossa, conseguindo fazer café sozinho, meu Deus, é incrível essa pessoa, ela faz café. Ou então sentar na rua, pedir esmola, entrar no ônibus e falar que nunca teve oportunidade, que não sei o quê. Acho que cada um, numa situação assim, encontra o caminho que é melhor pra si. Eu não posso dizer que os caminhos que eu escolhi me realizaram como pessoa, porque não. Sabe por que eu esbarro numa coisa chamada mundo? E o mundo é foda. E a diferença entre como dizer, a diferença é que entre mim e a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, é que eu não faço de conta. Eu não sou coitadinha, mas eu não ignoro que o mundo é injusto pra caramba. E eu não vou ignorar isso. Nunca. Sabe por quê? Porque enquanto a gente ignora isso, a gente vai ter políticas de reconhecimento capenga. A gente vai ser um bando de ser humano medíocre. Medíocre não em termos de conhecimento, possibilidade acadêmica, financeira, seja lá o que for, medíocre, enquanto pessoa mesmo, sabe? Gente média, gente pequena. A gente não precisa ser pequeno. A gente não precisa carregar mais máscaras do que aquelas que a vida impõe. É óbvio que todo mundo, em alguma medida, se esconde, se protege ao mesmo tempo. E pelas mais diversas razões também pede desculpas por estar existindo. Só que a sua desculpa, você não pode pedir mais desculpa do que o necessário, sabe? Do que o estritamente necessário. Pedir desculpa no sentido de que não, tipo, ó, me perdoe, esbarrei em você. É aquela sensação de que, tipo, poxa, se eu não fosse dessa maneira, a vida dessas outras pessoas aqui em volta seria mais leve. Mas será que seria? E por que a responsabilidade é sua? Não é. As pessoas ficam me mandando ter paciência, me mandando entender, porque não é culpa de ninguém, não sei o que. Só que nesse discurso de que não é culpa de ninguém, a responsabilidade acaba sendo minha, porque eu que tenho que escolher na minha grandeza humana, na minha magnanimidade. Não sei se essa palavra existe, se não existe, podem corrigir aí nos comentários. Eu tenho que escolher a ser superior a tudo isso, e eu não tenho que ser superior a nada disso, porque está errado. Eu não tenho que ter paciência, eu não tenho que entender. Eu tenho que procurar ensinar, só que eu só vou ensinar se alguém estiver disposto a aprender a lidar comigo, se alguém estiver disposto a querer estar comigo. E querer estar comigo como eu sou, não como a pessoa espera que eu, mulher, ou eu, pessoa com deficiência, ou eu com 2 pés esquerdos, ou eu, seja lá como for, como na cabeça dela devia ser. A gente tem que lidar com as pessoas como elas são. Não que a gente não queira que elas mudem algumas coisas, todo mundo espera que o outro mude de alguma forma. Só que esse outro só vai ter condições de mudar, ou de melhorar, ou de seja lá o que for, se ele encontrar um lugar em que ele possa ser ele mesmo primeiro.
A gente não pode ser outra pessoa além da gente mesma. E aí, como eu não finjo, eu pago de grossa, por isso que tá aí sozinha, por isso que ninguém te aguenta. Bom, se não é pra aguentar como eu sou, que não aguente, que fique longe. O mundo já é muito tóxico pra gente ficar se nutrindo de gente que não nos aceita de verdade. A gente pode ser melhor uns pros outros, pra gente mesmo, especialmente. Só que a gente precisa estar disposto. Você tá disposto? Você tá disposta? Então vai lá e dá a cara pra bater. E tenha certeza de que você não vai parar de apanhar.